10 anos cabem em uma linha do tempo. E em milhares de manchetes que contam fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Na última década, fomos além da notícia. Nos tornamos presença constante em conversas. Trouxemos furos de reportagem. Propomos reflexões. Viramos companhia diária para os leitores e ponto de conexão entre marcas e audiência. Entendemos que informação não mora só em manchete. Ela pulsa nas redes, gera debates no WhatsApp, ganha vida nas ruas e na rádio. Nessa linha do tempo, produzimos conteúdos para além do digital. Criamos experiências, mexemos com emoções, lançamos desafios, provocamos novas ideias, conquistamos o topo, sendo o portal de notícias mais acessado do Brasil. Para nós, mais do que um número, isso é um lembrete de que cada clique é um voto de confiança. Cada apuração é uma responsabilidade. Metrópolis, 10 anos, porque enquanto houver histórias, estaremos aqui para contar. De olho no agora, conectado com o amanhã. Metrópolis, sobre tudo o que importa. Olá, para você que nos acompanha aqui no Portal Metrópolis. Hoje nós vamos conversar com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Vamos abordar vários assuntos: segurança pública, eleições de 2026, governo Lula. Então, seja muito bem-vindo ao Metrópolis, governador Romeu Zema. Bom dia, Capelli. Bom dia para quem está nos acompanhando. Um grande prazer estar aqui com vocês. Governador, nas eleições do ano que vem, 2 temas serão preponderantes. Nas eleições em geral, a economia é a questão que manda, mas nas eleições do ano que vem, o tema da segurança pública será igualmente importante ou até mais. Isso porque a população está cansada do narcotráfico no Brasil. Teve também a questão da operação policial realizada no Rio de Janeiro, em que matou mais de 100 suspeitos, 4 policiais mortos, que foi criado inclusive o consórcio da paz, que vocês chamam, o consórcio de governadores conservadores. E então queria começar por esse tema, o tema da segurança pública. Como o senhor enxerga os projetos que estão em tramitação na Câmara, sobretudo o PL antifacção relatado por Guilherme Derrite, que o senhor bem conhece, secretário de Segurança de São Paulo, que voltou para Brasília para relatar o texto. Quais os avanços que o senhor considera necessários para endurecer as penas, o enfrentamento ao crime organizado? Bom, Capelli, o Brasil, infelizmente, é o campeão mundial de homicídios há décadas. 40 mil vidas, no mínimo, são perdidas aqui no Brasil por ano. E um governo que fala tanto no social, me parece que não está nem um pouco envolvido em querer melhorar essa questão. Depois da operação no Rio de Janeiro, acho que o brasileiro acompanhou, ele viu que quem mais aprovou aquele tipo de operação é quem estava sofrendo a consequência, lá na comunidade. É aquele que é extorquido pelo crime organizado na hora de pagar a conta de energia, a conta de água, a conta de internet, que o seu carro não pode entrar e subir porque tem barricada. Nós temos aqui essas áreas que são verdadeiramente territórios do crime organizado. E conviver com isso é um terror para quem mora ali. Até para você, para mim, que não moramos nessas áreas controladas, não temos tanto problema. Mas hoje, no mínimo, 30 milhões de brasileiros estão vivendo em áreas controladas pelo crime. Ceará, problema seríssimo lá. E quem está ali tem um estabelecimento, tem um salão de beleza, tem de pagar uma mensalidade para o crime organizado. Nós precisamos mobilizar o Estado. Quando eu falo Estado, é o município, é o Estado estadual, é o Estado federal, contra essas facções. E o evento no Rio de Janeiro, fui lá dar os meus parabéns ao governador Cláudio Castro, mostrou que tem total apoio da população. E é o caminho. Tenho certeza que hoje lá, quem é jovem e estava seduzido pelo crime organizado já está pensando 500 vezes se vale a pena ou não participar daquela vida que muitas vezes seduz jovens, porque vai ganhar muito dinheiro, vai ficar temido na comunidade.
é uma vida que se vende como glamurosa, chamativa e por aí vai. E ontem nós tivemos um avanço muito expressivo, e o bom é que quem conduziu esse processo, o Derrite, o deputado, ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, é alguém que já viveu. Não foi antropólogo, não foi sociólogo, não foi assistente social, não foi ninguém que nunca teve de enfrentar o crime organizado. Eu sou até adepto, Capelli, que quem opina sobre criminalidade deveria necessariamente ter tido uma residência em combater a criminalidade. É um absurdo você ver advogados, juízes, magistrados, etc., interpretando, né, o criminoso como a vítima, como alguém que foi esquecido pela sociedade. Agora, quem já combateu o crime como o Derrite sabe muito bem. Então, o Hugo Mota foi muito feliz em colocar o Derrite como relator. É um avanço muito grande esse aumento das penas, acabar com qualquer tipo de privilégio, como saidinha, redução da pena, etc. Isso é o que precisa, colocar um custo alto. Agora, eu, como governador de Minas, gostaria que fosse mais. Eu queria que as organizações fossem enquadradas como terroristas. O governo é contra, o governo federal. É contra. Eu gostaria. Eu acho que o Brasil precisa, inclusive, de cooperação internacional para combater. Esse pessoal tem tentáculos em diversos países e como você tem essa caracterização de grupo terrorista, você consegue essa cooperação para combatê-los mais eficientemente. Importante a gente dar um contexto para quem está nos assistindo agora, que a direita em si é a favor de classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas e o governo Lula é contra. E por quê? O governo federal argumenta que enquadrar PCC e CB como terroristas fere a legislação brasileira, porque não tem um comportamento ali contra determinado grupo étnico, enfim, isso feriria a legislação brasileira. E tem também um bastidor, que o Planalto não fala abertamente, mas que é um temor do governo Lula, de que ao classificar organizações do narcotráfico como terroristas, eles temem que os Estados Unidos possam intervir e fazer ações militares no Brasil sob pretexto de combater o terrorismo, porque isso daria uma margem no campo internacional para uma maior interferência dos Estados Unidos em ações militares no Brasil, sem a autorização do governo brasileiro. O senhor acredita que tem essa possibilidade de os Estados Unidos usarem isso para tentar eles próprios combaterem essas organizações sem um aval, sem um diálogo com o governo Lula? Acho isso extremamente pouco provável. O que esse governo quer, no meu entender, é eliminar qualquer agravamento de pena, não fazer nada com relação ao crime, até porque, no meu entender, Capelli, hoje me parece que os tentáculos do crime organizado estão muito entranhados dentro da máquina pública, inclusive, e tem interesses ali. Hoje nós sabemos que tem candidatos que são financiados nas suas campanhas pelo crime organizado, via Caixa 2, etc. Então, isso é muito grave. E o governo federal parece que sempre tem essa postura de que bandido é um sujeito bonzinho. Só que eu gostaria que quem fala isso acompanhasse a polícia numa operação para ver se eles são recebidos com um buquê de flor, com um cafezinho, com um pão de queijo quente, ou se são recebidos a balas. Porque quem acompanha a criminalidade sabe que tem de ter rigidez total nesse combate. E a cooperação internacional é bem-vinda. Agora, como eles temem uma cooperação internacional que pode aflorar muita coisa, inclusive com relação a pessoas da esquerda, que muitas vezes pode estar participando, se beneficiando, eles... Eu não saberia dizer nomes, né? Mas fica muito claro. Eles acobertam porque, de certa maneira, tiram proveito. Nós temos de lembrar aqui... De que forma? Capelli, o crime organizado hoje, ele fornece mais de 1/3 dos cigarros consumidos no Brasil que vem de fora. São bilhões de reais que alguém está ganhando, que são sonegados, crime organizado não paga imposto, e esse rio de dinheiro que é movimentado tem beneficiado muitas pessoas que eu não sei quem é, mas são bilhões.
nós estamos falando de cigarro, nós estamos falando dos gatos para todo lugar aí, principalmente no Rio de Janeiro. A Companhia de Energia do Rio está falida, porque o que ela vende, ela não recebe. É praticamente tudo gato. Quem que recebe isso? O crime organizado. Então, nós temos hoje grandes interesses no Brasil e isso atrapalha o desenvolvimento. Nós estamos falando de não arrecadação, nós estamos falando da não criação de bons empregos. Quem vai trabalhar nesses locais não é nada formalizado, não tem nenhuma perspectiva de desenvolvimento, e isso tem sido um peso para a sociedade, para a economia do Brasil, o crime organizado. O Brasil poderia estar crescendo muito mais não tivesse esse câncer aqui chamado facções criminosas e crime organizado. Governador, o senhor fez críticas a especialistas que se colocam como especialistas em segurança pública e comentam, por exemplo, a operação que teve no Rio de Janeiro com críticas. Teve algum comentário desses que o senhor ouviu que lhe chamou mais a atenção para o senhor externar essa crítica aqui no programa? Eu iria diretamente ao presidente. O presidente deveria ter lamentado as 4 vidas perdidas dos profissionais da segurança pública. Esses profissionais da segurança pública que têm família, que estavam defendendo o Estado e o Estado de Direito e os brasileiros de bem, tiveram as suas vidas interrompidas. Agora o presidente foi se manifestar a favor do cento e alguma coisa lá. Falou em matança. Falou em matança. Na minha opinião, aquilo foi uma ação policial eficiente. Matou quem? Quem recebeu a polícia a bala. A polícia tinha um mandado de prisão, foi recebida a bala e ela vai reagir como? Ela vai ficar andando e levando tiro? Não vai. Ela vai revidar. Foi o que aconteceu. Todos tiveram a oportunidade de se entregar. Muitos estão detidos hoje, vivos, porque se entregaram. Só perderam a vida aqueles que revidaram. Então, lamentável uma declaração dessa da principal autoridade do Brasil. Pode ser considerada eficiente uma operação que teve abaixo de 4 policiais? São 4 policiais que perderam as vidas, 4 famílias que ficaram sem... Por esse lado, diria que não, né? O ideal é que não tivesse tido nenhuma perda. E, além de perder 4 vidas, tivemos pessoas feridas, alguns gravemente, né? Inclusive com perda do membro inferior. Então, por esse lado aí, não. Mas, pelo lado de não ter tido nenhum inocente que foi atingido, aí foi sim. Sim, porque a polícia ela fez uma operação de modo que conseguiu botar no meio da mata as pessoas que estavam ali trocando tiros, a polícia encurralou e dessa forma fez essa operação policial. Inclusive a gente exibiu vídeos aqui no Metrópolis, governador, que mostram os traficantes atirando, disparando e ferindo policiais militares também, para não parecer que foi algo que não houve uma troca de tiros, não houve confronto, foram mortos 4 policiais. É importante destacar e dar apoio às forças de segurança, afinal eles estão ali fazendo o papel deles, né? Os políticos têm ali no andar de cima a ordem e os policiais executam ali no operacional. Exato. Em relação ao Consórcio da Paz, né, que reúne governadores, entre eles o senhor, que estão discutindo o tema da segurança pública, prestando ali apoio ao Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Tem pesquisas que mostram uma adesão grande da população a essa operação policial no Rio de Janeiro. Mas também há pesquisas que mostram que parcela considerável da população vê o Consórcio da Paz como um grupo com objetivos eleitorais, eleitoreiros. O Consórcio da Paz é eleitoreiro? Bom, Capelli, vamos aqui esclarecer muito bem. Nós já temos um comitê, um grupo de trabalho de segurança pública no Consórcio Sul-Sudeste, o COSUD, que, inclusive, em março do ano passado, eu e os 6 governadores do Sul e do Sudeste, nós somos 7, os 3 estados do Sul, os 4 do Sudeste, levamos ao ministro Lewandowski 3 sugestões muito simples
para combater a criminalidade. Infelizmente, nenhuma entrou na PEC. E olhe só que são coisas simples e básicas. Uma delas, quem romper tornozeleira eletrônica terá a sua prisão decretada automaticamente. Não precisa passar por nenhum juiz julgar e avaliar. Hoje, quem rompe a tornozeleira eletrônica, que está nessa liberdade condicional, vigiada, precisa ter um novo mandato de prisão para ser detido. Para mim, romper tornozeleira eletrônica é o mesmo que pular o muro do presídio, concorda? Deveria ser automático, básico. Outro ponto que nós queremos, quem tem mais de 3 passagens pela polícia pelo mesmo delito, na audiência de custódia, não ser liberado. Em Minas Gerais, nós temos um caso que eu vi, uma pessoa que tem 88 ocorrências de furtos, de roubo de celular, deve estar roubando mais uma vez hoje e vai ser solto amanhã na audiência de custódia. Então, nós queremos que essas pessoas fiquem detidas. E o terceiro ponto, muito simples também, é que o policial tenha liberdade de abordagem. Hoje nós temos muitos policiais em todo o Brasil respondendo processos porque abordaram alguém que tenha característica X e foram taxados de X-fóbicos. Então, o policial hoje fica pisando em ovos. Nós queremos da liberdade. Se tem alguém nessa relação crime e Estado em quem eu devo confiar, é no agente do Estado e não no agente criminoso. Então, hoje, o policial no Brasil, ele trabalha, vamos dizer, com uma camisa de força, meio que amarrado hoje, e ele precisa ter liberdade de atuar. E se ele agiu errado, que ele pague por isso, mas não que a atividade dele fique sendo criminalizada. E o Consórcio da Paz, como você perguntou, ele está baseado nesse grupo de trabalho do COSUD, e nós estamos convidando outros governadores, principalmente aqueles de direita, que quiserem vir e estar somando. O Centro-Oeste está totalmente junto a nós. Vamos estar compartilhando práticas, como muitas vezes já acontece lá em Minas. Nós temos lá seminários de segurança pública que vão pessoas do Brasil todo. Queremos um Estado estar contribuindo com o outro, já que o governo federal não cede blindado para quem quer combater o crime, um Estado vai estar dando apoio ao outro, sim. Mas e essa questão de parcela da população, segundo pesquisas, enxergarem o Consórcio da Paz como algo eleitoreiro, que foi agora oficializado, né, após a operação no Rio de Janeiro, para tentar surfar nessa questão da segurança pública e atingir objetivos no ano de véspera, às vésperas de um ano eleitoral? Por isso que eu lhe refaço essa pergunta. O Consórcio da Paz, ele é um projeto eleitoreiro ou não? E por quê? Então, o que eu tenho que te dizer é o seguinte, de certa maneira ele já existia no COSUD. No Centro-Oeste, que tem um consórcio dos estados do Centro-Oeste, também havia um grupo de trabalho. E esses 2 grupos falaram, vamos trabalhar juntos, e outros governadores do Nordeste, do Norte, que quiserem participar, estão convidados. Então, vale lembrar, é algo que já existia e o que nós queremos reforçar é o seguinte, nenhum estado que vier a ter problema com criminalidade vai ficar sem apoio dos outros estados, já que o governo federal se negou a dar. Então, nós deixamos claro, esses estados que já estão participando, e são os estados mais populosos do Brasil, que têm o maior efetivo, estão prontos para estar ajudando. Governo federal, Lula não quer ajudar, nós vamos ajudar a combater o crime. O senhor é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo e eu queria saber se o senhor se eleger presidente, o senhor iria trabalhar para classificar Comando Vermelho e PCC como organizações criminosas? E se sim, o senhor ia buscar cooperação dos Estados Unidos para combater essas facções? Eu as caracterizaria como organizações terroristas, certamente faria... Organizações terroristas, desculpa, eu falei criminosas. Organizações terroristas. Exato. Faria todo o possível para caracterizá-las. Nós temos de lembrar o seguinte, nós temos jovens morrendo, nós temos famílias sendo destruídas,
nós temos o desenvolvimento econômico sendo prejudicado, criminosos enriquecendo, extorquindo os mais pobres. E você vai ficar fazendo vista grossa para isso? 40 mil homicídios por ano? Não dá para fazer vista grossa. Eu, na minha opinião, e acredito, com criminoso como esses que usam escudo humano, que incendeiam ônibus, não sei se você viu agora lá no Rodoanel em São Paulo, tem um motorista lá com bomba no corpo, porque fizeram lá uma ação. Esse tipo de ação, para mim, é ação terrorista e não um crime comum, que é o sujeito que está furtando o celular, etc. E todo rigor possível, o que a lei permitir para combater esses criminosos, eu sou favorável. E se tiver ajuda, cooperação internacional, Capelli, melhor ainda, porque eles estão ramificados na Europa, na Ásia, nas Américas aqui. Toda ajuda para combater o crime organizado será bem-vinda. E parece que hoje nós temos um governo federal que não quer que isso ocorra. Eu pergunto dos Estados Unidos porque o governo Trump já manifestou interesse ao governo Lula de classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. E por isso que eu lhe faço a pergunta dos Estados Unidos. O senhor diz, se eleito presidente, o senhor iria atuar para classificar essas organizações como terroristas. E de que forma buscaria essa cooperação com os Estados Unidos? O senhor permitiria, por exemplo, que os Estados Unidos fizessem operações integradas no Brasil para combater o Comando Vermelho e o PCC? Eu falo isso porque depois da operação no Rio de Janeiro, o Departamento de Combate às Drogas dos Estados Unidos enviou uma carta ao secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor dos Santos, se colocando à disposição para, entre aspas, o que for necessário para combater o narcotráfico. Isso deu margem aí a bastantes questionamentos, qual seria essa atuação, enfim. Se eleito presidente, o senhor gostaria de ter forças operacionais dos Estados Unidos no combate ao narcotráfico aqui no Brasil? Primeiro, Capelli, soberania nacional. Tudo muito claro, muito bem acordado. Agora, se muitas vezes existe uma tragédia humanitária e há ajuda internacional, né, o próprio Brasil já foi ajudar, eu já enviei bombeiros para a América Central, para a África, em diversos desastres naturais, por que não ter essa ajuda internacional e americana também para combater algo que, na minha opinião, é pior do que qualquer desastre natural? Qual desastre natural mata 40 mil pessoas por ano? Que o último tsunami que teve alguma coisa assim foi lá em 2004, aquele tsunami na Ásia, que matou milhares e milhares de pessoas. Agora aqui no Brasil, nós estamos tendo uma tragédia natural todos os dias. São 100, 120 brasileiros que perdem a vida diariamente por causa do crime organizado. Uma tragédia por dia. E não vamos aceitar essa ajuda? Que seja da Alemanha, dos Estados Unidos, do México, de quem quer que for. Se for para somar no combate ao crime organizado, será bem-vinda sim, respeitando a soberania. E qual seria esse limite? Por exemplo, ações em solo dos Estados Unidos, ou seria mais na questão de inteligência? Porque isso tem que ser algo bem definido também, né? Eu vejo que é muito mais na questão de inteligência, de equipamentos, até porque as nossas polícias militares conhecem muito mais os seus territórios, sabem muito mais como a coisa funciona aqui. Mas em termos de equipamentos, os Estados Unidos poderiam fornecer o que na sua concepção? Blindados? Exatamente, blindados, equipamentos de escuta, drones, etc. Muita coisa poderia ter essa cooperação para estar contribuindo no combate ao crime organizado. Na minha opinião, até nem crime, né? Terroristas. Quem hoje está matando 40 mil pessoas por ano não é um criminoso comum, não. É uma matança em massa que ocorre no Brasil. Uma curiosidade que ao classificar essas organizações do narcotráfico como terroristas, faccionados de Comando Vermelho e PCC que forem presos nos Estados Unidos poderiam ser enviados para a prisão do Cecote, em El Salvador, que é destinada exclusivamente
a terroristas, né? Então tem também essa característica curiosa do que uma eventual classificação de PCC e Comando Vermelho como terroristas poderia fazer. Então, nós poderíamos fazer um convênio, já que é um convênio internacional, com El Salvador, mandar aqui os faccionados para o Secote lá em El Salvador. Você já pensou que beleza? Nem no Brasil esses criminosos ficarem, né, serem transferidos para um presídio de segurança máxima num país que está bem distante, onde ele nem sinal de celular daqui ele teria. E falando em El Salvador, não me lembro se da última vez que eu estive aqui eu já havia ido ou não, foi naquela época que eu estive em El Salvador, se não me engano, em abril ou maio, e lá é um exemplo que, infelizmente, Capelli, a mídia aqui no Brasil não divulga. Um exemplo de país que, num espaço de 3 anos, conseguiu reduzir os homicídios em 99%. Era o país mais perigoso e violento das Américas, e acho que do mundo, e hoje está junto com o Canadá como o mais seguro das Américas e um dos mais seguros do mundo. O que aconteceu lá? Construíram o Secote, mudaram a lei, todo faccionado, toda organização criminosa foi equiparada a terrorista e todos estão presos. E qual que é a aprovação popular lá? Mais de 90% do presidente. E eu que sabia dessa situação, fiz questão de ir lá ver em loco. Conversei lá nos 3 dias que eu estive com mais de 50 pessoas, todas apoiando incondicionalmente essas ações do governo federal. E eu conversei com estudante, eu conversei com picolezeiro, que vende picolé na rua, conversei com o dono do barzinho lá dentro da comunidade, conversei com a dona de casa, conversei com a salgadeira vendendo salgado na rua. Todos falaram, a nossa vida mudou e para melhor. E um detalhe, uma estatística que demonstra isso. El Salvador, 6 milhões de habitantes. 300 mil voltaram nos últimos 2, 3 anos para poder morar lá novamente, porque já tinham desistido devido à violência. Um país que voltou a ter crescimento econômico, que o turismo está bombando, vi isso lá na hora que eu voltei, surfistas brasileiros falando, aqui a gente não acha hotel mais. Eu venho aqui há muitos anos e lotado o país em termos de turismo. Então dá para ver que existe coisa que funciona, mas parece que a mídia aqui no Brasil não gosta muito de mostrar aquilo que dá certo contra a criminalidade. Não sei se estão tirando vantagem também. Vai ser uma proposta sua nas eleições do ano que vem fazer um convênio com El Salvador para enviar faccionados de PCC e Comando Vermelho para o temido presídio do Secote? Se não for possível isso, acho que nós tínhamos de construir pelo menos um Secote no meio da floresta amazônica, você entendeu? Num lugar bem isolado e falar terrorista, membro de organização criminosa vai ficar aqui agora nesse Secote brasileiro aqui, sem acesso a nada, totalmente isolado. Quais seriam as características desse presídio federal que o senhor propõe? Primeiro, isolado, né, somente com uma pista de pouso, né, e fortemente armado para qualquer outra aeronave que não autorizada que chegasse ali, não ter condição de descer, esse acesso somente aéreo e segurança máxima. E quem tentasse fugir, com certeza, não iria sobreviver na floresta. Vamos dizer que seria uma Alcatraz da selva, né, e não uma Alcatraz do mar ali, alguma coisa assim. Porque nós precisamos dar essa resposta. Nós precisamos mostrar que existe um lugar adequado para essas pessoas que matam 10, 20, 30, igual a gente mata barata. Para a gente encerrar o tema da segurança pública e passar para outras pautas também, um ponto que é inevitável a gente falar, governador, é o seguinte, que não basta só a polícia entrar com um fuzil e fazer operações como essa que fez no Rio de Janeiro. Tem que ter política pública dentro dessas comunidades. Quando teve as unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro, no governo Sérgio Cabral, os bandidos foram expulsos desses morros, dessas favelas, só que não havia política pública para as pessoas. E depois de um certo tempo, os bandidos voltaram, porque não é botar um container ali com a polícia militar que vai resolver a questão da criminalidade. Por que há tanta dificuldade do poder público? Aqui eu não falo
de prefeitura, de governo estadual, de governo federal, eu falo do poder público como um todo, de ofertar serviços de qualidade para essas pessoas que precisam, estão nessas áreas mais pobres? Concordo totalmente. Lá no Rio de Janeiro, nós tivemos no passado uma experiência bem-sucedida que não teve continuidade. Em determinado momento, houve uma retração do Estado nas ações que estava fazendo lá. Quando eu falo Estado, município, Estado e governo federal. E o que nós precisamos é ter uma constância. O poder público no Brasil, Capelli, infelizmente, ele vai muito nas ondas eleitoreiras, né? Aquilo que é bom para a minha próxima eleição, eu vou fazer. Aquilo que é um projeto de Estado de longo prazo, se não for bom para mim, eu vou deixar aquilo lá morrer de inanição e vou partir para outra. Eu herdei um cemitério de obras inacabadas em Minas Gerais. O PT abandonou, acho que é porque antes foi o PSDB que havia começado essas obras, concluí todas. Então fica muito claro que não há essa preocupação com continuidade. E nós precisamos ter. E é um pacto que envolve municípios, que envolve também Estado e governo federal. E o que nós vimos agora lá no Rio de Janeiro foi o governo federal lavar as mãos. Eu não tenho nada a ver com isso aí e deixar o governador Cláudio Castro lá na mão. Se ele tivesse mandado, cedido blindados, algo que estava lá parado numa garagem, ele já teria dito, sinalizado: eu estou aqui do seu lado, governador. E isso inibe os criminosos. Então é necessário nós termos essa união e oferecer serviços bons nas comunidades. Boas creches, boas escolas, boa saúde. Isso é necessário para a população ver a presença do Estado. Porque senão, às vezes, é o criminoso que oferece e que fica sendo considerado o benfeitor. E eu incluiria aí também a questão de oportunidades de trabalho, né, de negócio, seja no empreendedorismo, seja fazendo uma função, exercendo uma função no mercado, né, porque realmente o que faz muitas pessoas, como o senhor bem disse, governador, entrarem para o mundo do crime é a possibilidade de ganhar dinheiro, né, que as pessoas muitas vezes buscam e não conseguem, e aquelas que são mais fracas acabam cedendo e indo para esse lado. E eu completo. E o custo baixo do crime, que agora vai aumentar com o PL do Derrite. Né? O custo do crime é baixo, por isso que fica convidativo. Por que vai aumentar o custo? Em vez dele ficar ali 2 anos, 3 anos detido, ele vai ficar agora talvez 20, 30 anos detido. O senhor fala do aumento das penas. O aumento das penas, isso. O custo aumenta. E nós temos muitos estudos, né? Eu já tive acesso com criminosos que falam: por que você entrou por crime? Ele fala: porque compensa. Eu vou ganhar tanto e o máximo que eu vou pagar é tanto. Ele faz a conta ali e vê que compensa. Agora não, vai ter uma mudança. Governador, eu publiquei na coluna semana passada que o ministro Alexandre de Moraes já olhou a cela para a qual pretende enviar Bolsonaro. Tirar Bolsonaro da domiciliar e enviar para um presídio. Se eleito presidente, o senhor atuará para tirar Bolsonaro da cadeia, para conceder uma anistia? Certamente. A ele e a todos que ainda estão detidos devido àquilo que foi chamado, né, de golpe, que não foi do dia 8 de janeiro de 2023. Nós precisamos passar uma borracha nesse episódio, que não foi golpe, foi um ato de vandalismo, condenável, errado, mas golpe não. Talvez seja o único golpe no mundo, se o nome é esse, né? Não armado, sem envolvimento de qualquer força de segurança. Baderneiros, depredadores que merecem pena, mas não de atentado ao Estado de Direito. Já tivemos muitas manifestações em Brasília com depredação e não foram taxadas de golpe. Então, é necessário nós darmos esse indulto a essas pessoas e principalmente ao presidente, que ainda tem problemas de saúde acarretados pela facada que ele sofreu lá em 2018. Como o senhor enxerga essa possibilidade de Bolsonaro deixar a prisão domiciliar e ir para um presídio?
Eu vejo mais como um plano midiático da esquerda do que como uma necessidade. Mais esquerda, porque quem determina é o STF, não são os políticos. Mas nós temos de lembrar que estão bem conectados, né? Hoje nós temos um STF que parece que está muito tendencioso, né, a fazer aquilo que tem sido adequado para a esquerda, para o governo federal ou boa parte dos ministros. E nós temos de lembrar o seguinte, ele já está em prisão domiciliar há alguns meses, não tem causado nenhuma ação que possa justificar desobediência ao que foi determinado na sentença. Então, por que não mantê-lo lá, aonde fica mais fácil dele tratar da saúde, ter uma convivência com os familiares, receber algumas visitas, em vez de mandá-lo para o presídio? Ele não oferece nenhum perigo. O senhor já visitou Bolsonaro na prisão domiciliar ou pretende visitá-lo, seja na prisão domiciliar ou eventualmente em um presídio? Não, eu estive com ele exatamente na semana em que ele foi intimado e ainda não tive a oportunidade. Pretendo ir lá vê-lo sim. Uma pessoa com quem eu tive bastante contato na minha primeira gestão, quando ele era presidente, no início da segunda, e com quem eu me solidarizo. O senhor disse que teve contato na semana em que Bolsonaro foi intimado. Como é que foi o seu último contato com ele? Ele estava muito bem, ele só me reclamou da crise de soluço que ele estava tendo lá naquele dia especificamente. E eu fui até ele naquele momento, Capelli, para comunicá-lo em primeira mão da minha pré-candidatura a presidente. E o que ele disse? Falou, apoio totalmente, e disse, apoiarei todos os candidatos de direita. E quanto mais candidatos à direita tiver, melhor. Nós estamos falando de governadores bem avaliados nos seus respectivos estados e com toda certeza, quanto mais nós tivermos, mais votos a direita terá no primeiro turno e com boas chances de transferi-los para um segundo turno. Ou seja, nessa conversa, Bolsonaro disse que apoiaria todos, seja a sua candidatura, a candidatura de Tarcísio de Freitas, de Ronaldo Caiado, eventualmente de Ratinho Júnior, do PSD. Ele disse que quanto mais candidatos, melhor. Foi isso? Ele falou, a minha visão para a direita crescer é essa, quanto mais candidatos, melhor. Pode ser que a família, venha a decidir apoiar um desses candidatos em específico, ou então só falar, estamos apoiando os candidatos da direita. Aí é uma decisão que vai caber a eles. A informação que eu tenho é que a preferência segue ali pelo Tarcísio de Freitas, né, governador de São Paulo, que tem a preferência do Jair Bolsonaro para ser candidato à presidência. Preferência essa que não é compartilhada por toda a família, né? A gente já publicou na coluna, eu fiz entrevistas com Eduardo Bolsonaro e com Flávio Bolsonaro, e os dois disseram ver com alguma resistência uma candidatura de Tarcísio à presidência, dizendo que ele deveria buscar uma reeleição em São Paulo, que seria o caminho natural para Tarcísio. Como o senhor enxerga a possibilidade de uma candidatura de Tarcísio? Tarcísio é um gestor excepcional, uma pessoa que eu aprendi a admirar, primeiro como ministro da infraestrutura, na minha primeira gestão, e depois como governador de São Paulo, um governador competente, extremamente bem avaliado, tem todas as condições de ser um presidente excepcional. Se ele vier a concorrer, ele vai estar somando muito para a direita. Agora vai caber a ele, ao partido dele, colocar na balança. Como candidato à reeleição em São Paulo, ele está praticamente garantido. Como candidato a presidente, as chances já não são tão grandes assim. Todos nós, pré-candidatos da direita, sabemos disso. Mas é uma decisão que vai caber a ele, ao partido dele, mas aonde ele estiver, eu tenho certeza que ele vai estar contribuindo, tanto com São Paulo quanto com o Brasil. Ao conversar com políticos do Centrão e da direita no ano passado, a avaliação que esses políticos me passavam, dirigentes, pessoas influentes no Congresso Nacional, é que seja quem enfrentasse Lula, iria sair vitorioso em 2026, porque o governo federal estava muito fragilizado. Agora, né, em 2025,
conversando com essas mesmas pessoas, a avaliação é que o Lula conseguiu, de certa forma, arrumar um pouco a casa. Né? Saíram pesquisas que mostram, que até hoje mesmo, que mostram que houve uma redução da popularidade do governo federal, do governo Lula, mas ainda assim é superior ao que estava no ano passado. O senhor acredita que é por aí? Lula será um candidato difícil em 2026? Como o senhor vê a musculatura política do presidente para o ano que vem? Capelli, ele com toda certeza é um candidato que tem chances, até por ser o presidente, por ter toda a máquina na mão. Ele surfou algumas ondas boas, como a do tarifaço, 60, 90 dias atrás, né? Foi uma onda boa, mas onda vem e vai embora, e depois vem outra que pode ser o contrário, o efeito como essa da segurança pública. Então, o senhor acredita que Eduardo Bolsonaro errou ali na articulação nos Estados Unidos? Com certeza, ele não foi muito feliz nas declarações dele, etc. Nós não podemos colocar o direito pessoal particular de alguém acima do interesse da nação. O interesse de alguém, pessoalmente, se sobrepor ao interesse de um país. E me parece que naquele momento ali, ou ele não se manifestou bem, ou fez alguma coisa que deu a entender isso, né? Uma pessoa é mais importante do que um país. E ninguém é mais importante do que um país, nem um presidente. Então, acho que isso foi ruim para a direita, mas já é passado. Acho que essa onda aí já está bem pequena já. E nós vamos ter outras ondas pela frente imprevisíveis. Agora, uma coisa é certa. Nós estamos hoje, Capelli, numa situação 2025, 2026, muito semelhante lá a 2014, 2013, quando a economia estava crescendo à base de anabolizantes. E isso vai ter um desfecho trágico. Um governo que não vai conseguir, ano que vem, 2027, fechar as contas devido a essa gastança. Está tentando aumentar impostos agora, criar impostos para equilibrar essa balança. E por que não vai tributar o crime organizado acabando com ele? Na hora que você acaba com o crime organizado, você aumenta a base de arrecadação. Mas também não é uma equação simples essa, né, governador? Então. Vamos pegar o caso lá do Rio de Janeiro, a Light, a Companhia de Energia do Rio de Janeiro. Me parece que 70% da receita dela é não recebida porque é tudo gato. No dia que o crime não estiver lá e tiver ela cobrando e não o crime cobrando, vai ter PIS, vai ter COFINS, vai ter imposto de renda sobre tudo isso. Então, nós temos de lembrar que você solucionando a questão do crime, você soluciona outras questões aí. Mas a pergunta eu até esqueci que você me fez agora. A gente está falando você falou que teria outras ondas. Isso, que terá outras ondas que virão. Outras ondas. Então, eu vejo assim, a economia vai começar a ratear qualquer hora. Eu só não sei se é daqui a 6 meses, se é daqui a 1 ano. Mas que ela vai começar a ratear, vai. É como se fosse um organismo que está tomando anabolizante, o músculo cresce, parece que está uma maravilha. Mas vai vir problema renal, problema hepático, problema cardíaco, problema de impotência. Isso vai aparecer. Vai ser cópia do que aconteceu com a Dilma lá em 2015 e 2016. No Congresso o cenário Nacional, é muito semelhante. No Congresso Nacional agora está tendo um impasse. A gente conversou ontem na coluna com o presidente da Comissão Mista de Orçamento, Efraim Filho, e não está tendo um consenso entre o governo e Congresso Nacional para aprovar a lei de diretrizes orçamentárias, porque o governo quer aumentar impostos, quer criar impostos, e o Congresso não quer aumentar impostos. Diz, olha, a carga tributária já é muito alta e não queremos criar mais impostos. Nem mesmo a dita taxação dos super ricos, que não atinge apenas os super ricos, a gente sabe. Mas é o que vende ali o governo para tentar emplacar alguns impostos. Então tem uma possibilidade real de não chegar a um consenso e ter que aprovar um orçamento às pressas para o ano que vem, que pode não ser o ideal para a população brasileira. Essa questão do orçamento realmente é bastante importante, governador. Agora, eu queria voltar na questão que o senhor disse que acredita que o Eduardo Bolsonaro não foi feliz ali na articulação nos Estados Unidos. O que ele diz, o que ele alega, é que ele articulou para impor sanções
a ministros do STF, autoridades brasileiras, mas que não teria atuado pelo tarifaço, que aquela teria sido uma decisão do governo Trump ali. Ainda assim, o senhor acredita que houve ali um equívoco na forma do Eduardo de atuar nessa questão dos Estados Unidos. Qual foi o erro dele ali? O Capelli, em determinado momento, né, ele parece ter se manifestado dizendo que caberia sanções ao Brasil porque determinadas pessoas estavam sendo condenadas, né? Eu sou favorável às sanções a quem está causando esse problema, aos ministros, aquelas pessoas que estão julgando de maneira tendenciosa e não aos 210 milhões de brasileiros. Ainda em relação a Eduardo, recentemente ele fez uma crítica pública ao deputado federal Nicolas Ferreira, dizendo que Nicolas estaria atuando para criar um grupo à parte de Bolsonaro. Como o senhor enxerga essa crítica? Nicolas, que é um deputado do seu estado, o deputado federal mais votado do seu estado, é pertinente a crítica que Eduardo Bolsonaro fez a Nicolas Ferreira ou não? O Nicolas é um excelente deputado, me dou muito bem com ele, com o Eduardo já estive diversas vezes, me dou bem. Acho que ele não foi também muito feliz nessa colocação. E nós temos de dar um desconto aí devido a todo esse momento que ele está vivendo. Está meio que exilado nos Estados Unidos, com o pai condenado. E a pessoa, quando está numa situação dessa, muitas vezes faz algumas declarações que não são muito pertinentes. O senhor falou que é favorável às sanções para o CPF, né, das pessoas, e não no tarifaço que acaba atingindo a economia brasileira como um todo. Falando em sanções a nível pessoal, teve o ministro Alexandre de Moraes, que foi sancionado com a mais severa das leis dos Estados Unidos, a Lei Magnitsky, e teve outros ministros que perderam o visto de entrada nos Estados Unidos. Se eleito presidente, o senhor atuaria para que houvesse o impeachment de magistrados do STF e quais, na sua concepção? Bom, Capelli, eu vejo que o Senado precisa exercer uma função que, me parece, ele não tem exercido. Eu falo que em todo lugar que tem pessoas, você tem pessoas boas e pessoas ruins. E a lei no Brasil hoje, da forma que ela está, ela considera que quem está na magistratura é perfeito. Né? Você não tem um magistrado que foi demitido, não existe isso. 99,5% dos magistrados são pessoas do bem que fazem o seu trabalho corretamente. Agora, aqueles que não são, precisam ser punidos da mesma maneira que um policial é punido, da mesma maneira que um presidente aqui no Brasil já foi punido com impeachment, etc. Então, nós precisamos avançar e depende muito do Senado. Aí eu acho que nós temos de fazer esse processo e quem vai ganhar com isso é a justiça, vale lembrar, porque ela vai passar a ter muito mais credibilidade. Hoje, quando nós temos um desembargador, um juiz, e são exceções, vale lembrar, que procedem mal, que entram em algum crime, vamos dizer assim, fica ruim para a classe toda. Mas me parece que o corporativismo acaba querendo protegê-los. Corporativismo não é bom nesse sentido, para proteger os ruins. Eu diria que ele pode funcionar na hora de promover, né, aquilo que a categoria precisa. Mas no Brasil, hoje, nós precisamos dessa mudança e o Senado é que vai ter de capitanear. Governador, a sua equipe está me acionando aqui, dizendo que o senhor tem outra agenda. Queria agradecer a sua participação, deixar aberto, caso queira fazer uma última declaração também, algum outro assunto que o senhor queira abordar. Eu queria concluir aqui, já que nós falamos em muito segurança pública, eu não tive aqui a oportunidade. Minas Gerais, hoje, a nossa polícia militar, a nossa polícia civil consegue ter acesso a 100% do território, Capelli. Não existe uma rua onde a nossa polícia não entra. O crime organizado tenta entrar em Minas Gerais, mas sabe que lá é difícil. E lá nós damos o recado. 2021, na cidade de Varginha, o crime organizado, o Novo Cangaço, alugou uma fazenda, 28 criminosos instalados lá numa fazenda para fazer aquelas ações com escudo humano em cidades pequenas, aonde eles
fazem uma barricada em frente à delegacia, em frente ao quartel, incendiando caminhões para explodir bancos, agências bancárias, caixas eletrônicos. Nós detectamos essa ação lá, junto com a Polícia Federal, fomos até lá para tentar ver se aquilo realmente estava acontecendo, fomos recebidos a bala e resultado dessa operação, 28 mortos por parte dos criminosos. E quando você age... Teve alguma baixa na polícia? Nenhuma. Graças a Deus, dessa vez, nenhuma baixa na polícia. Quando você age dessa maneira, você deixa muito claro para esses terroristas, não venham atuar aqui. E são terroristas mesmo, porque muitas vezes esse novo cangaço, para assaltar um banco, ele pega refém, coloca em frente do capô do carro, para a polícia não poder atirar, enquanto ele está ali fazendo a sua ação. Isso, para mim, é terrorismo. Então, nós precisamos, no Brasil, de ações efetivas contra esses criminosos, para quem vida humana não tem nenhum valor. Nós vamos ajudar a salvar brasileiros combatendo o crime organizado no Brasil. Se eu vier a ser presidente, ou quem vier, espero que faça mudanças para que nós deixemos de lado esse campeão mundial dos homicídios. O senhor já antecipou aqui que uma proposta será a construção de um presídio de segurança máxima no estilo do Cecote em El Salvador. Esse presídio que o senhor propõe seria na Amazônia, no meio ali isolado na selva, para não ter nenhuma comunicação, nenhuma chance de esses criminosos fugirem, é isso, né? Exatamente. Vão ficar lá num lugar, vamos dizer, onde a fuga é praticamente impossível. Governador Romeu Zema, muito obrigado pela sua participação aqui no Metrópolis e obrigado a você que nos acompanhou até agora. Siga as redes sociais do Metrópolis, no metrópolis.com.br e seguimos juntos. Um forte abraço. Tchau, tchau.